Sim, concurseiro, bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Vai fazer concurso da Polícia Militar de Minas Gerais? Então se inscreva agora mesmo neste canal. Conheça também os meus preparatórios de português. Já conhece a série Edital Total? Ainda não? Então, a partir de hoje, estudarei aqui juntamente com vocês todas as matérias previstas no edital para o concurso da PM deste ano. Começarei hoje com os assuntos de interpretação de texto, tipologia textual, e também trarei os assuntos de ortografia, que essa banca cobra bastante, e também acentuação. Vamos às nossas questões de hoje. Lembrando que, além de resolver questões específicas dessa banca, trago também a explicação de alguns assuntos. Vamos lá! Questão sobre ortografia, ela está trazendo o emprego do hífen. Então, é muito importante você compreender quando uso ou não o hífen, lembrando do novo acordo ortográfico. No texto de Luiz Fernando Veríssimo, a palavra interurbanas, será que teria hífen ou não? Está escrita corretamente, é sem hífen mesmo. Por quê? O prefixo inter, quando os prefixos terminam em R, só usaremos o hífen, olha aqui, só é hifenizado, quando a palavra a que ele se junta começar com R ou S. Então já traz aqui a explicação de uma regra do emprego do hífen. Prefixos terminados em R, você vai usar o hífen somente se a palavra da frente começar com R ou H. Super-homem, super-resistente, tem hífen. Supermercado não tem por quê? O prefixo terminou em R, mas a palavra da frente não terminou com H ou R, como fala aqui. Eu preciso marcar a alternativa correta de acordo com as regras vigentes sobre a aplicação ou não do hífen. Então, quando aparecer hífen, imagine que você esteja assistindo a minha aula com o caderno aí ao lado. Apareceu hífen, lembre-se dos opostos se atraem. O que quer dizer os opostos se atraem? Olha aqui, quando o prefixo termina com uma vogal, a palavra da frente começa com a vogal diferente, aí você vai escrever tudo junto. Olha aqui, outro dia um aluno falou, mestre, mas isso não são os opostos. Aqui é para você memorizar. Terminou com a vogal, começou com vogal diferente, os opostos se atraem, tudo junto. E se eu pegar aqui, por exemplo, esta palavra, micro-ondas, será que tem hífen? Eu já até coloquei aqui. Tem hífen sim. Porque se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Aqui você observa o quê? Eu tenho uma vogal e começou com a mesma vogal. Eu vou usar o hífen. Então, anti-inflamatório terminou o prefixo com uma vogal. Começou com a mesma vogal, anti-inflamatório. Terminou com a vogal, começou com a mesma vogal, você vai se lembrar de quê? Que neste caso eu vou usar o hífen. Está errado. Com as palavras repetidas, com os nomes compostos ligados por preposição, eu não uso mais o hífen. Então aqui o correto será o quê? Cara a cara sem hífen, caro concursando. Cara a cara sem hífen. Outra regra, anote aí, muito cobrada. Além dos opostos se atraem, os iguais se distanciam. O caso dos prefixos terminados em R, olha uma questão, quão interessante é. Eu tenho também os nomes compostos ligados por preposição. Fim de semana, pé de moleque, mão de obra, não mais tem hífen. Nomes compostos ligados por preposição, só permanecerá o hífen se ele estivesse referindo à zoologia ou à botânica. Cana-de-açúcar tem hífen porque está se referindo às plantas, à botânica. Então, cana-de-açúcar tem. Se não estivesse referindo à zoologia botânica, você não usa hífen. Mas ainda tem as exceções, o português é cheio de exceções. Eu tenho lá, por exemplo, pé de meia. Pé de meia tem hífen, é uma exceção, mesmo não estando se referindo à zoologia e botânica. Pan-americano. E agora, quando aparecer o prefixo pan, como eu falo aqui, vai pedir o hífen se a palavra da frente começar por vogal, H, M ou N.
Então, pan, se começar por vogal, H, M ou N. Então, quando aparece lá pan-americano, tem hífen? Tem. Pan-helenista também, pan-negritude tem. Então, pan-africano deveria ter hífen, porque temos o prefixo pan e a palavra da frente começou com vogal. Então, vou descartar aqui a alternativa C. O correto seria pan-africano. Além túmulo, quando aparecerem aqui os prefixos terminados em, observe aqui, além, a quem, recém, sem, e acrescenta aqui também o advérbio bem. Bem, outra regra, anote aí. Bem não gosta de ninguém, o bem é com hífen. E o mal, vou até escrever aqui, o mal não gosta de hal. Daqui eu criei ainda há pouco para vocês memorizarem também. O bem não gosta de ninguém e o mal não gosta de quem? De hal. Ou seja, eu vou usar o hífen com a palavra mal quando a palavra seguinte começar com H, vogal ou L, ok? Mal lavado, mal-humorado, nós teremos o hífen. Então, voltando aqui. Então, quando essas palavras que terminam com em, além, a quem, recém, sem, bem, eu sempre vou usar o hífen. Então, além túmulo, bem como sem teto, além mar, a queimar, bem-estar, eu vou empregar o hífen. Questão show de bola, inúmeras regras, espero que você tenha anotado todas elas aí. Considerando as regras de acentuação, agora acentuação, caro concursando, a primeira coisa que você precisa fazer é separar em sílabo. Por exemplo, tem a palavra lá, será que recorde tem acento? Você ouviu a minha pronúncia? Vou fazer aqui, ó. Re-cor-de. Qual é a sílaba tônica? É o cor. Eu não falei recorde, eu falei recorde. Chegue no portão e chame para você compreender a sílaba tônica. Outro dia um aluno falou, isso é bem interessante. Aí você vai falar recorde, recorde. Então a sílaba tônica é qual? É o cor. A sílaba tônica é a penúltima e eu tenho o quê? Uma paroxítona. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em E. Por isso, recorde não tem acento. A pronúncia correta é recorde. Trago uma outra aqui também que é bem interessante. A pronúncia correta é rubrica. Bri. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em A. Não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Acentuação, separar em sílabas. Observe a minha explicação sobre esse assunto. Então, vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui. Cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas o céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá, panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, E, O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítono é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem?
eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em N, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguida ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos, ei e oi, nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Paz, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto é, o ditongo aberto é e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Agora que já compreendeu, vamos lá. Vou começar aqui por dará e através. Então, vou colocar aqui, ó, dará. Ela é a sílaba tônica, é a última, ela é uma oxítona terminada em A. Anote aí, acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Através. Eu começo sempre pelas mais fáceis. De repente, você resolve a questão sem muito sofrimento. Então, as duas são exemplos de oxítonos que obrigatoriamente serão acentuados. Perfeito, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não DS. Então, aqui é V. Múltiplos, vamos lá, múltiplos. Linguístico. Então, aqui eu já vi que a antepenúltima sílaba é a tônica. Então, eu tenho aqui o quê? Caso de um... Opa, marquei errado aqui. Não é múltiplos, eu falo é múltiplos. Então, aqui eu tenho novamente um caso de
a antepenúltima sílaba é acentuada. Então, aqui também verdadeiro, por quê? Olha aqui, recebem um acento com base em uma mesma regra, para a qual não há exceções. Perfeito. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, já vi que as do meio são VVV. Então, já descartei. E aqui eu vou deixar. Então, agora eu preciso verificar aqui. Eu já sei que a última é falsa, porque as duas aqui estão, mas vamos entender por quê. Éticos, aqui eu tenho um caso de uma proparoxítona e plágios. Plágios é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. É o mesmo caso do mestre Mário. Olha aqui, não é Mario, é Mário. Então, Mário, paroxítona terminada em ditongo, todas são acentuadas. Plágios, paroxítona. Olha o que fala aqui. São acentuados por serem palavras paroxítonas terminadas em O, seguidas de S. Nada disso. Eu não acentuo. Ainda há pouco eu disse, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Então, falso. Instruídos. Você observa aqui, vamos lá. Instruídos. E usuários? Usuários. Aqui eu já vi, é o mesmo caso de Mário. Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Fazem parte de um grupo de palavras assistidas pela mesma regra. Falso. Falso, falso. Então, aqui vai ser alternativa B. Porque aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui eu tenho o quê? O caso do hiato. O que é o hiato? Quando você tem duas vogais, que quando você separa a palavra em sílabas, elas ficarão em sílabas. Embananei um pouco. Vamos com calma. Então, o que é o hiato? Vou fazer exemplificando. É quando você tem em uma palavra duas vogais, observe aqui, vogal e vogal, não é isso? Mas que quando você separa em sílabas, elas ficarão em sílabas diferentes. Olha aqui, uma sílaba, outra. As duas vogais ficaram em sílabas diferentes. E eu acentuo o I e o tônicos quando formam hiato. Então, o instruídos é o caso do hiato. Então, não pode ser a mesma regra de acentuação. E vou deixar aqui para você interagir comigo. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Ju, is tem acento? E ju, ises tem acento? Qual delas tem? As duas têm? E por que tem? Interaja comigo nos comentários. Identifique a opção na qual as palavras completam corretamente os espaços dos períodos abaixo. Onde e aonde? Isso daqui é bem interessante. Observe aqui para você nunca mais errar com onde e aonde. Para você usar aonde, o verbo vai indicar movimento e ele também vai exigir a preposição a. O aonde é nada mais do que o pronome relativo onde com a preposição a. Fui aonde ele estava. O a aqui até coloquei em maiúsculo para você ver que esse a é a preposição exigida pelo verbo ir. Então, para você usar aonde, o verbo tem de exigir a preposição a. Maurício, você vai hoje. Quem vai a algum lugar, não é isso? Então se exige a preposição a, este a precisa vir aqui. Então, o correto aqui será o quê? Aonde? Então, já venho e descarto duas alternativas. E agora, se quer, se não e mal. Eu vou começar pelo mal. Mas antes disso, vou trazer aqui para vocês também a explicação sobre senão junto e senão separado. As duas formas existem. Tem senão junto e também o senão separado. Aqui eu marquei só o si para facilitar mesmo. Então, o senão junto é um sinônimo de quê? Do contrário. Observe aqui. Corra, do contrário, seu concorrente vencerá. Então, está com o sentido de do contrário, exceto, a não ser, aí você já sabe, senão junto. Corra, do contrário, o seu concorrente vencerá. Não passará na prova se não estudar. Aqui já está separado. Por quê? Aqui, o senão separado, este se, ele pode ser substituído por caso. Se, caso, eu tenho que oração subordinada adverbial condicional, observe aqui, é utilizado no início das orações subordinadas adverbiais. Olha a condição aqui. Observe, não passará na prova caso não estude.
Então, o se, basta você se lembrar disso. Separado, você pode substituir o se por caso, correto? Se for junto, você vai se lembrar de quê? Você vai se lembrar que vai significar do contrário. Então, vamos ver aqui. O namorado aqui é você quer. Vamos para a terceira, esta daqui. Maurício não fazia outra coisa a não ser criticar. Então, aqui eu já vi que é senão junto. Então, onde tem senão separado, já vim, gabaritei a questão aqui. Senão equivale a quê, caro concursando? A não ser criticar. E agora nós temos o sequer também. Olha aqui, sequer junto é um advérbio que vai significar tampouco, pelo menos, ao menos. Observe, ele não acertou ao menos uma questão, ele não acertou uma questão pelo menos. Então, sequer junto, tampouco, pelo menos, ao menos. E agora o sequer separado é o mesmo caso do senão. Olha aqui, se quer passar, estude. Caso queira passar, estude. Então, você observa, sempre que o se puder substituir por caso, é separado, ok? Então, vamos ver lá se está com o significado de ao menos, pelo menos. Então, vamos ver. O namorado sequer, ao menos, deu atenção a ela. Então, aqui é sequer, como aparece aqui. E mal com L, eu até trouxe aqui. Mal com L é o oposto de bem. Mal com U, o oposto de bom. Então, vamos ver. O namorado acabou devido ao mal entendido. Observe, inclusive, com hífen. O mal, lá no emprego do hífen, o mal não gosta de how. Olha aqui. Eu uso hífen com mal quando a palavra da frente começar com H, vogal ou L. Então, letra C, corretíssima. Complete as frases com mal com U. Primeira coisa que você vai fazer, mal com U é o oposto de bom. Mal com L é o oposto de bem. Lembre-se de que mal com L, advérbio, pode ser também um substantivo? Pode. E mal com U, adjetivo. Quando estiver, o adjetivo é o quê? A classe de palavra, a palavra que vai caracterizar, especificar o substantivo. Então, se eu falar garoto bom, garoto mau, mal aqui, mau garoto, você observa que está modificando, está caracterizando o substantivo garoto, correto? Então, é mal com U. Se for um advérbio, vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se for advérbio, mal com L. Já vou começar aqui, ó. Um é artigo. Palavra precedida de artigo é o quê? Um substantivo. Então, aqui eu já vi que é um mal. Por quê? Quando for um substantivo aqui, você já sabe. Neste caso, é mal com L. Então, a segunda é mal com L. E a primeira? Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito bem. Eu falaria muito bem. Então, o oposto de bem é muito mal com L. Mal com L, mal com L também. O, olha aqui, novamente, precedido de artigo. Eu falaria o quê? O bem, eu não falo o bom. Ah, mas aqui nós temos que verificar de fato aqui. Vamos aqui, porque aqui nós temos um substantivo. Olha aqui. Substantivo, eu falo o quê? O bem tempo não, eu falo o bom. Então, o oposto de bom é mal com U. Então, aqui é importante você compreender que a última é mal com U. Então, já venho aqui e descarto aqui. Bem interessante nessa última, você percebeu que eu havia até falado que era o oposto de bem, se fosse só assim, ó, o bem acabou, ou então o mal acabou. Ok, aí estaria exercendo a função do substantivo. Só que aqui já tem um substantivo, então ele vai exercer a função de, vai ser um adjetivo. Porque quando eu falo, por exemplo, o tempo acabou, ok, o bom tempo, aí eu caracterizei o tempo, eu estou especificando que é o tempo bom. Eu trouxe um adjetivo, uma característica do tempo. Sendo assim, então, alternativa B, corretíssima. Examine as frases. Aqui elas estão contemplando o uso dos porquês. Você sabe quando usar cada porquê desse? É isso que a gente precisa verificar aqui
Agora, aí você já aprendeu lá na 7ª série. Por que separado no início das perguntas? Separado sem acento. Por que separado e com acento no final das perguntas? Por que no meio de frase? Por que junto e sem acento? Aí, mas não é só isso. Há outras regras, principalmente com este porquê aqui. Este porquê é usado no início de frase, sim, mas ele também pode ser usado quando puder substituir por pelo qual e suas variações, ou então também por razão, motivo. Quero saber por que você não entendeu a ironia. Ah, na 7ª série eu aprendi que no meio de frase é junto e sem acento. Certo? Errado. Aqui, porque aqui vai ser separado. Por quê? Olha aqui, quero saber por que razão, por que motivo você não entendeu a ironia. Então, dá para acrescentar o motivo aqui, aí você já sabe por que separado e sem acento. Se puder ser substituído por pelo qual também, pode ser por que separado e sem acento. Este é o caminho por que passei. O caminho pelo qual passei. Então, aqui eu já vi que a primeira é separada e sem acento, correto? Aí você nem precisaria fazer a segunda, porque aqui também já vem juntas. Vamos ver? Conte-me por que, olha aqui, por que essa sutileza? Conte-me por que razão, por que motivo, por que separado e sem acento. Então, já venho aqui e descarto esse. Então, até aqui está correto. Olha aqui, então já vamos gabaritar a questão com a letra D, a única que apresenta porquê e porquê já gabaritamos com duas. Tem inúmeras possibilidades, às vezes você não está tão habituado ao mundo dos concursos. O que você vai fazer? Comece pela mais fácil. As incompreensões por que eu passei, observe aqui, separado também. Eu poderia falar o quê? As incompreensões pelas quais eu passei foram muitas. Você está com um jeito bobe de ser. Diga-me por quê. Aqui você, certo? Aqui você já vai compreender o quê? Porque no final de frase, mesmo que seja uma indireta, uma pergunta indireta, vou usar separado e com acento. Deixem-me ir agora, porque estou agitado. Porque junto aqui. Porque aqui vem explicando. Olha aqui. Quando trouxeram a ideia de explicação ou a causalidade, porque junto e sem acento. Vou corrigir aqui porque está aparecendo um porquê separado. Então, porquê junto aqui. Olha aqui, tudo na vida tem um precedido de artigo. Eu vou usar o quê? O porquê junto e com acento. Ele vai ser um substantivo. Bem interessante para você memorizar. O que você precisa levar aqui? Esse porquê separado sem acento. Agora, nós temos um texto do Moacir Ciliar. O texto é cobrança. Caro concursando, não faça a leitura do texto de início. Você pode ler aqui, após a leitura do texto, é possível afirmar, exceto. Então, eu consigo afirmar 3 coisas, só uma que não. Nós vamos marcar essa uma. Quando eu falo não faça a leitura do texto, se for um texto menor, não tem problema. Mas se for um texto maior, é interessante você não fazer para você otimizar o seu tempo. Para tratar do tema dívidas e como elas são cobradas, o autor também, observe aqui, o autor se passa como personagem. Então, aqui nós temos uma personagem que participa, se passa como personagem durante os diálogos. Aí, de repente, você observa aqui. Já usei aqui é o quê? Eu, primeira pessoa. Então, o autor é uma personagem, então está correta? Será que é isso mesmo? Nada disso, observa aqui. Observe. Ela abriu a janela e ali estava ele. Então, já temos uma personagem. Quando a gente lê o texto, ela é a esposa e ele é o marido. Então, quando aparecem essas falas aqui, ó, não paguei, é a esposa. Observe aqui, já sei, ironizou ele, quem? O marido. Então, mesmo aparecendo aqui os verbos em primeira pessoa, aparecendo aqui eu, você sabe que aqui nós temos um sujeito oculto, elíptico ou desinencial, eu,
mas não é o narrador, aqui é o marido. E na alternativa A fala que ele se passa como personagem durante os diálogos, errado, que vai gabaritar a questão. Todas estão certas, exceto essa daqui. Nada disso, ele não se passa. O eu lá é quem? O marido. Apresenta sua narrativa utilizando um tom jocoso. Um tom jocoso é algo engraçado, não é isso? Quando fala tom jocoso, uma linguagem concisa e direta. Quando fala lá de algo conciso, é algo resumido, algo claro aqui. Uma linguagem direta. Tem graça? Tem sim. Quando você vai ler o texto aqui, você vai observar o que ela fala. Olha aqui. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro, afinal você é meu marido. Era o marido que estava cobrando dela a dívida, porque ela ela comprou uma geladeira para ele pagar, e aí ele não tinha dinheiro. As pessoas cobravam dele, ele cobrava dela. Então, olha aqui, é um tom engraçado? Sim. Tom jocoso nada mais é do que engraçado. As previsões do leitor podem ser alteradas no momento em que o cronista revela um elemento surpresa. Certíssimo, acabei de ler para vocês. Olha o tom jocoso aqui. Todo mundo achava que era um cobrador e não, era o marido dela. No decorrer da narrativa, o cronista conduz o leitor a uma reflexão acerca dos diferentes papéis exercidos pelo sujeito social. Sim, olha lá, ele era o marido, ele era o cobrador, ele era também quem era cobrado, não é isso? Que muitas vezes são conflitantes. Sim, no casamento há esses conflitos específicos ali naquele caso por causa das dívidas. Na narrativa cobrança, verifica-se que o autor optou pelo discurso direto, estrutura muito utilizada nas crônicas. Qual alternativa corrobora essa afirmação? Então, discurso direto é o que, caro concursante? Quando reproduz a fala das personagens. Observe, e daí? Se você não está preocupado, então aqui, olha aqui, a presença inclusive dos dois pontos e do travessão, característica bem específica do discurso direto. Quando aparecer corroborar, caro concursando, é um verbo transitivo direto. Não pede a preposição com, não pede, não tem nada de corrobora com, não. Colabora com, mas corroboro é verbo transitivo direto, corrobora essa afirmação. Então, o discurso direto aqui, você já vai identificar o quê? Durante a narrativa, há uma intensa identidade entre narrador e personagem, nada disso, discurso direto não está relacionado a isso. Absorve na sua linguagem a fala dos personagens e assim expõe seu sentimento. Discurso indireto seria reproduzir a fala das personagens. Ele reproduz textualmente as palavras. Vamos só melhorar isso daqui, vou marcar para ficar melhor. O narrador reproduz textualmente as palavras, as falas e as características dos personagens, certinho. Inclusive põe a fala como ela foi dita por determinada personagem. O narrador coloca-se na condição de intermediário durante o diálogo entre as personagens principais. Nada disso. Então, letra C de coração gabaritou a questão sobre o discurso direto. Em todas as alternativas, o autor utiliza marcas de tempo e ou lugar, exceto. Só em uma que não aparecerá a marca de tempo ou lugar. Ela abriu a janela e ali é um lugar. Estava ele diante da casa, olha o lugar de novo, de um lado para outro. Então, tem a característica específica aqui de lugar? Tem. Vou ficar aqui, novamente lugar, olha o advérbio de lugar, aqui, ali, carregando esse cartaz até você saldar a sua dívida. Olha aqui, esse até também é um momento, uma ideia de tempo. Neste momento, tempo também. Chovia mais forte agora, tempo, não é isso? Borrada a inscrição tornara-se ilegível. A ele isso pouco importava. Continuava andando onde? De um lado para o outro também. Então aqui já vamos gabaritar a questão com a alternativa D. Nela não aparecem traços de tempo e nem lugar. Você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Por diversas vezes vai trazer para nós uma ideia de repetição. Nada de tempo e ou lugar. Um recurso muito utilizado para que o texto tenha fluidez é o pronome.
No texto, o autor lançou mão de vários pronomes, a fim de tornar o seu texto claro e objetivo. Lá na aula de redação, tem um curso também de redação para você que vai fazer este concurso. Então, seu texto precisa ser claro, objetivo, pode ser conciso também. Aí você vai usar o elemento coesivo, o pronome, para retomar um termo que já foi dito anteriormente. Agora eu preciso de um pronome relativo. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um cartaz cujos dizeres, os dizeres dos cartazes, cujo é pronome relativo. Minha paciência foi se esgotando, de jeito nenhum vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Então, concursando, encerro por aqui a correção da nossa primeira aula do nosso edital total. Isso mesmo, vou estudar com vocês aqui no nosso canal de forma gratuita. Não é gratuita, gratuita, correto? Todo o edital para o concurso da PM de Minas Gerais. Abraço do mestre e até breve.